muito bom dia a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos aí a mais um evento da BRASF, né? Essa aliança brasileira que estuda finanças e investimentos sustentáveis, que tem um grupo de pesquisadores nacionais e internacionais que se dedicam aí a estudar um pouco sobre, um pouco não, um monte sobre finanças e investimentos sustentáveis. E para o nosso meet de hoje, nós teremos aqui o nosso amigo e pesquisador Daniel. Daniel, seja bem-vindo, que vai falar um pouco sobre como produzir artigos de alto impacto, né? Trazer sua experiência aí, Daniel, que já tem mais de 5 papers aí com o chamado JCR, né? O tão sonhado JCR, com impacto de 7,24, enfim, e que tem aí um conjunto de papers também citados lá no Web of Science. Daniel, seja bem-vindo. Eu vou passar a palavra para você, e você mesmo se apresenta. E tenhamos um bom evento. E como a gente conversou no início, eu coloco para os nossos colegas aqui, espectadores, que as perguntas serão feitas ao final da exposição do Daniel, para que a gente possa aproveitar melhor o bate-papo. Então, hoje vou apresentar sobre como escrever artigos de alto impacto, né? Artigos internacionais. Então, como eu falei, né? Para mim é um prestígio, né? Apresentar nesse grupo de pesquisa que carrega com ele pesquisadores de alto gabarito. Então, não sei mesmo se eu mereço estar aqui nesse horário apresentando. É o que, assim, estou pequenininho, né? Tentando seguir os passos dos grandes, né? Então, vou apresentar primeiramente sobre a trajetória acadêmicas, depois vou apresentar os desafios e fracassos que eu tive, depois vou apresentar sobre como escrever um artigo de impacto, né? Depois vou apresentar a parte prática sobre como escolher a revista mais adequada ao nosso paper. E depois vou dar algumas dicas que eu acredito que sejam valiosas, né? Para quem quer seguir a carreira como pesquisador. Então, conhecendo, né, quem sou eu sou togolês, como vocês já podem perceber, né? Eu sou um gringo, né? Meu sotaque já me trai, né? Então, eu sou estudante e sempre vou ser, ao longo da minha vida, porque a gente nunca acaba, né, de estudar, o estudo nunca acaba, né? E sou professor universitário, sou professor da Faculdade Visconde da Cairu, né? Nesse horário eu mando um oi para meus colegas. Eu muito obrigado para a professora Lua para estar aqui, minha mãe. Eu sou investidor também porque eu investo no mercado de capitais há alguns anos. E também sou empreendedor porque eu tenho empresa hoje no Brasil, especializada na importação de produtos africanos, né, e a venda. Para deixar um pouco, né, a história mais apresentar mais a história, eu trouxe alguma coisa resumida aqui sobre a minha trajetória acadêmica. Então, de 2005 a 2008, eu fiz ensino técnico, quando eu terminei, em métodos quantitativos de gestão, que é chamado de contabilidade analítica de gestão. No Brasil, não tem um curso exatamente igual, mas é como fosse tem uma graduação, tem um curso técnico em gestão, contabilidade de gestão, custos, análise de custos e tal. Então, isso foi no Togo, né? E de 2008 a 2011, eu me graduei em Ciências Econômicas e Gestão, com ênfase em gestão. De negócios, gestor de empresa. Aí, em 2012, 2013, quando embarquei para o Brasil, porque a minha língua nativa é francês, então eu tive que aprender a língua portuguesa. Foi as experiências mais, assim, que marcaram a minha vida até hoje. Aí, em 2014 a 2016, quando ingressei, né, no mestrado acadêmico na UFBA, né, e em Ciências Contábeis. Então, finalmente, saí de lá com um diploma de mestre em Ciências Contábeis pela UFBA. Aí, em 2016, eu passei num doutorado e eu comecei a fazer doutorado até hoje. E, atualmente, eu estou num estágio doutoral aqui no Canadá desde janeiro. E vou começar pelos desafios, né, do mestrado e depois do desafio do doutorado. Desafio durante o mestrado. No mestrado, quando eu ia ingressar no mestrado, inclusive eu convidei a professora Sônia para testemunhar. Eu cheguei no mestrado com um projeto, o pior projeto do mundo. Projeto ruim, péssimo. É um projeto que não tem nem pé nem cabeça. Quando eu lembro de hoje, é muito ridículo. A professora falou assim: Daniel, esse seu projeto
não pode ser realizado. Parece que é um projeto de lei que vai ser submetido à Câmara dos Deputados, porque não tem nada de científico. Para você ter uma ideia, eu cheguei nunca fiz uma apresentação na minha vida antes de começar o mestrado. Nunca. Eu nunca escrevi um TCC, porque na minha graduação, no final, não se pede o TCC. Na verdade, tinha, mas retiraram o TCC de todos os cursos de gestão, economia, retiraram em 2008, quando houve reforma educacional no Togo. Então, eu nunca escrevi assim um artigo científico, um TCC, monografia, antes de começar o mestrado, zero, né? Minha primeira apresentação foi no mestrado, na teoria de contabilidade. Naquele dia eu estava assim nervoso, eu estava assim, a pior sensação que eu já tive na minha vida foi isso. Depois tive a apresentação em métodos de pesquisa, foi ruim também. Depois tive a apresentação, né, em métodos quantitativos, foi mais ou menos. Depois tive a apresentação em planejamento empresarial, também mais ou menos. Mas tudo isso, a apresentação e tal, são coisas de desafio que eu vou aprender. Então, quando eu vejo no Brasil os alunos de graduação, eles já começam a iniciação científica na graduação, eu fico tão feliz, eu dizer, eu não fiz isso, não tive essa oportunidade. Então, eles teve que aproveitar. Eu não fiz iniciação científica na graduação. Então, o grande desafio veio mesmo quando for escrever artigo científico, porque quando você começou o mestrado, lá na UFBA, em ciências contábeis, no primeiro semestre você pegar 3 disciplinas, teoria de contabilidade, metodologia e métodos quantitativos. No final, você tem que entregar um artigo publicável, pelo menos num congresso nacional ou internacional. Pessoal, eu não sabia por onde começar. Acreditem, eu não sabia. Foi o maior desafio da minha vida. Eu corria atrás da professora Sônia, a gente procurava. Geralmente, as pessoas, para escrever aquele artigo, eles pegam o projeto que eles submeteram no ato, né, de processo seletivo. O meu projeto que eu submeti não dava para eu entregar um artigo em 1 mês, 2 meses, porque os dados eu ia coletar na França e eu não tinha acesso aos dados. Ou seja, eu tenho que procurar algum separado novo para fazer. Onde encontrar? Eu nunca sabia que encontrar problema é tão problema. Encontrar problema de pesquisa é tão problema na vida real. A gente tem problema todos os dias, a gente procura soluções. Na área de pesquisa, você que vai procurar o problema e não vai achar o problema. O problema tem, só que encontrar problema relevante que vai trazer contribuições não é fácil, é um desafio. Aí, nesse ida e volta, discutindo com minha orientadora, a professora Sônia, surgiu um amigo que eu tenho que mencionar ele aqui, porque ele foi a chave da minha área que eu estou seguindo, que vai ser a minha carreira como pesquisador, que é gestão de risco climático no contexto corporativo. Aí, Hipólito é um africano, né, de como chamar, de Cabo Verde. Ele ajudava a gente nas apresentações da teoria de contabilidade, e aí estava discutindo, eu expliquei a minha dificuldade de encontrar um problema de pesquisa, e ele colocou que ele também vai me ajudar. E um dia ele surgiu na cabeça, a gente encontrou numa reunião, e ele falou: Daniel, eu tenho uma ideia para você. Qual é a ideia? Ele falou: você vai pesquisar sobre a divulgação de informações sobre riscos climáticos. Foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi falar de riscos climáticos. Eu só ouvi falar de mudança climática, de aquecimento global. Risco climático, o que é? Ele falou: na literatura não existe pesquisas dessa natureza, vai ser algo novo. Eu falei: Eu peguei a caneta, anotei, fui para casa, comecei a pesquisar. Aí eu falei com a professora Sônia que Hipólito sugeriu um tema para mim para pesquisar, que era divulgação de informações sobre risco climático. Logo a professora aprovou, ela gostou. Ela falou: de fato, isso aqui é um assunto bom. Foi lá que nasceu a minha área de pesquisa hoje, que é a investigação de informações, a divulgação de informações sobre a gestão de risco climático. Aí o que aconteceu? Nesse processo, tudo que vocês estão vendo, nunca escrevi artigo, não sei, eu tinha dificuldade de língua, porque não. Hoje eu consigo escrever facilmente em português. Naquela época, nem sabe se escrever muito, porque aí eu escrevia em francês e traduzia, não dava. Hoje as ferramentas são mais sofisticadas. Naquela época, a tradução
do Google nem ajudava muito. Então, era uma coisa assim. Finalmente, saiu o primeiro artigo que a gente submeteu num congresso da USP e foi reprovado. E eu tinha uma coisa que era defeito. Não, eu estou muito viciado a sucesso, não estou acostumado a fracassos. Então, isso foi um grande choque para mim. Meu trabalho foi reprovado no congresso, enquanto outras pessoas tiveram problemas, artigos aprovados. Eu fiquei frustrado. O professor nacional falou: relaxa, meu filho, faz parte. Você vai melhorar o artigo, vai mandar para outro congresso. Eu disse: não aceito essa. Eu fiquei frustrado, triste, e agora o que fazer? Aí eu lembrei que no Togo eu tinha uma coisa que era a minha fonte de motivação. Eu tive que procurar a minha fonte de motivação. O que eu fiz? Eu defini alguém que era melhor. Naquela época tinha uma menina muito brilhante, inteligente, que já teve publicações até desde a graduação. Não vou chamar o nome dela, porque não recebo autorização dela. Então, o que aconteceu? Ela já teve, acho que naquela época, 3 ou 4 publicações. Eu disse: essa aqui vai ser a minha referência. Eu quero alcançar o número de publicação dela, aí chegando nela, eu vou dobrar a meta. Então, eu defini a meta, aí eu coloquei as ações para poder alcançar essa meta. Então, eu defini o objetivo, motivação, resultados. No final das contas, eu acabei, como chamar, tendo várias publicações no mestrado. Como resumo, eu tive 2 publicações em congressos nacionais como autor, uma publicação no Congresso Nacional, e a gente teve um artigo submetido. Eu cheguei tudo isso para dizer para você que você pode, basta querer e colocar ação, trabalhar para isso. Então, desafios durante isso é desafio do mestrado, agora desafio durante o doutorado. Eu tentei 3 doutorados antes de começar um. O primeiro eu fui reprovado, sem justificativa, assim. Passei na primeira etapa, segunda etapa, e terceira fui reprovado. Depois tentei em 2 e fui aprovado no outro, e fui aprovado no PI também. E eu escolhi o PI porque o outro que foi aprovado era outro estado. Então, eu fiquei aqui no PI e tal. Então, o que aconteceu? Eu estava procurando no doutorado uma fonte de inspiração. O que é fonte de inspiração? Alguém que faça um plano de sucesso para eu poder seguir os passos dele. E a pessoa, um dia eu participei de uma defesa e um estrangeiro, um gringo que nem eu, também fez o doutorado lá. E ele teve mais de 5 a 6 artigos publicados só a de alto impacto. E na defesa dele aquele dia, eu fico impactado de tanto elogio que ele levou, muito elogios. E eu vi alguma coisa nele, que ele representava o país dele. E eu lembrei que eu também sou togolês e eu tenho que representar o Togo onde eu estiver. Aí eu encontrei a minha fonte de motivação, eu disse: agora vai dar. E eu coloquei aquela pessoa que teve 6 publicações com uma meta, e eu queria alcançar aquela meta. Aí, colhendo os frutos de mestrado, aqueles artigos de mestrado que a gente submeteu, 2, a gente recebeu feedback e deu positivo. Então, pela primeira vez, eu tive artigo publicado em revista, mas são revistas nacionais. Aí teve um que chegou com rejeição, foi rejeitado. Mas o que me deixou decepcionado é que eles não me deram o motivo da reprovação. Tudo bem. Aí, aquele artigo que foi reprovado, reformulamos, melhoramos e submetemos pela primeira vez um artigo a uma revista internacional. Depois, o que aconteceu? Foi reprovado. Olha o feedback deles. Eu trouxe o feedback, não é para ler, nem para apresentar, é só para dizer para você que os destaques que eu fiz aí são destaque das reprovações que eu tive. E a partir desse destaque, eu criei algumas estratégias que eu vou apresentar para você na frente, que foram estratégias que me ajudaram finalmente a superar esse desafio para ter publicações internacionais. Então, olha como os artigos científicos são avaliados. A avaliação é rigorosa, é profunda. Se um artigo é publicado numa revista de alto impacto, eu já respeito, porque o processo é duro, eu sei como é. Então, eles fazem uma avaliação rigorosa mesmo. Então, depois, aquele artigo foi rejeitado. Eu melhorei enquanto eu estava escrevendo outro artigo. Submeti de novo, foi reprovado um mês depois. E eu recebi feedback daqueles. Então, cada feedback que eu recebia, eu criei uma planilha para poder colocar quais os pontos que são requeridos pelos artigos internacionais. Foi o processo que eu queria compartilhar com você. Então, pegava a rejeição, pegava os comentários e anotava. Depois vou encontrar o ponto comum de todas
que você faça a mesma coisa. Não tenha medo de ser reprovado, porque você vai acabar ganhando, porque você vai pegar os comentários e vai ver o que eles exigem. Esse processo tem que ser único, especial. Cada pesquisador tem que passar por isso. Eu só vou apresentar como vai fazer, mas você também vai ter que passar por isso. Olha como um artigo é avaliado de forma profunda. Um artigo de 17 páginas. Olha os comentários. Foi reprovado. Depois, eu elaborei outro artigo, submeti um artigo a uma revista de fator de impacto 4, superior a 4. Também foi reprovado. Eu recebi os comentários, eu coloquei, fui lá na minha planilha e atualizei a minha planilha. Olha, tanto comentário sobre um artigo. Eles fazem a avaliação. Meu irmão, se faltou uma vírgula, eu vou reprovar seu artigo. A avaliação, o processo de avaliação de uma revista internacional é bem rigoroso. Isso dá credibilidade aos resultados científicos. Depois, a quarta artigo, submeti outro artigo, foi rejeitado depois, o feedback em 16 dias. Você vê, os feedbacks são rápidos. Uma das vantagens que eu vou compartilhar na frente, de você tentar uma revista internacional ao invés de nacional, é o prazo de recebimento do feedback é rápido. E você vê avaliações aprofundadas. Eu recebi também comentários. A quinta artigo foi submetido a uma revista com fator de impacto superior a 5. Foi reprovado novamente. Pessoal, a sétimo artigo, eu escrevi outro artigo, submeti a outra revista. Foi rejeitado. Esse processo durou 2 anos, acreditam. Eu disse, chega o momento, rejeição, 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 rejeição. Eu tive que parar. Eu fiquei assim, como as outras pessoas têm publicações internacionais e eu não estou conseguindo publicar? Tinha 2 problemas. O primeiro problema é que artigos internacionais, não basta ser artigo internacional. Tem artigo internacional que não nem tem fator de impacto, mas ele é reconhecido na comunidade científica. Lá talvez eu já teria publicado. Se eu procurasse submeter a uma revista de fator de impacto 0, alguma coisa, ou 1, alguma coisa, talvez já teria aceito. Mas eu estava visando grande, porque naquela tese que eu participei, o cara teve só publicações A1. Então, eu quero também publicar um A1. Não quero publicar mais ou menos. Quero também testar o meu nível para ver se eu conseguiria competir. Aí, eu teve 8 rejeições de artigo. Aí, eu cheguei a dizer, vou desistir. Só que eu lembrei da palavra do Papa, né? De Albert Einstein, que disse que ele tentou em 99 e falhou. E no centésima tentativa, ele conseguiu. E eu disse, não vou desistir. Eu submeti o artigo de novo, né? Aí, depois de 55 dias, eu recebi pela primeira vez um feedback mais ou menos, porque a revista disse que ia aceitar se eu conseguir incorporar todos comentários e observações dos avaliadores. Eu nunca vi na minha vida um artigo sendo avaliado por 5 avaliadores. São 5 revisores que revisaram o trabalho, para você ver o nível de rigor das revistas internacionais de impacto. A partir daí, eu comecei a dar credibilidade 100% à ciência. A ciência tem que ser, como chama, criticada, derrubada, mas tem que ser por outra pesquisa científica. A ciência não pode ser criticada pela opinião pública ou pelo achismo, porque o processo é duro. Eles podem confiar no que eu estou falando. Quando você vai tentar revista de alto impacto, a partir de 5, 7, 8, você vai ver, você vai me contar. Eu quero que você, depois de assistir essa apresentação, você tentar e compartilhar sua experiência conosco, para você compartilhar com as pessoas sobre a veracidade e a credibilidade que tem que ser dado a conhecimento científico. Aí, depois, melhorei tudo e enviei de volta para a mesma revista. Aí, ele respondeu 2 dias depois. Só que ele mandou para outro avaliador de novo, ou seja, o 6º avaliador para avaliar o mesmo trabalho. Quando falo de avaliador, são pares, são pesquisadores, como eu chamo, de especialistas naquela área que a revista escolhe de forma assim, como eu chamo, cega, e envia para eles. Então, são avaliadores que têm experiência de 40, 50 anos na área. Se tiver dúvida na sua pesquisa, se não for relevante, não tem contribuição, ou tem dúvida sobre alguma coisa, vai ser reprovado. Nem duvide sobre isso. Aí,
eu fiz de novo tudo o que eles pediram e enviei de novo. Aí eles mandaram de volta 12 dias depois, finalmente, o aceite do meu primeiro artigo internacional de alto impacto. É um artigo A1, né, classificação da CAPES, que tinha como chama fator de impacto. Hoje ele tem 2, então, essa aqui foi a minha primeira publicação de revista internacional. O processo foi muito duro. Durou 2 anos para eu ter a primeira publicação internacional de alto impacto. Rejeição, e finalmente, na 9ª tentativa, eu consegui. E eu aprendi algumas coisas que eu posso ser dividido em 2. Lições pessoais e lições acadêmicas. E lições pessoais é a persistência, nunca desistir. Eu tive 8 fracassos, 8 rejeições. Nunca baixa a cabeça, motivação, determinação e confia em você. Sempre ter objetivo. Meu objetivo é sempre colocar uma pessoa que é referência bom, que demonstrou, chegou no top, eu coloco ele como o meu objetivo. Por quê? Por que eu faço isso? Porque é uma pessoa, um ser humano como eu. Se ele conseguir, eu também consigo. Eu lembro do meu pai que sempre falava assim: Daniel, se outra pessoa, você inclusive pode fazer coisa que outros não conseguiram fazer. Então, se outro fizer, então é motivo para você dizer que você também pode, porque ele não tem. Aí, foco e concentração, descubra a sua fonte de motivação. Meu pai me chamava de competidor nascido. É o seguinte: se alguém fizer alguma coisa, mesmo que eu não saiba, zero, eu só vou olhar para a pessoa. Se eu quiser alcançar aquela pessoa, eu consigo. Então, eu sei que isso é pessoal. Você também procura a sua fonte de motivação. Então, cada sonho tem um preço em função do prêmio que você ganhar. Eu podia publicar em uma revista internacional com fator de impacto menor, só que eu queria grande. Isso custou 2 anos. Eu ficava desmoralizado. Quando eu recebi aquela primeira publicação, eu chorei. Eu disse, poxa, finalmente, nunca desista. Então, a genialidade é coisa assim, inteligência, talento são coisas pequenas. O que faz uma pessoa aí subir, superar é o trabalho. Acredita no trabalho. Então, nas lições acadêmicas que eu aprendi, que eu queria compartilhar com você, a coisa séria começa aqui agora. É como escrever artigo de alto impacto para otimizar as chances, potencializar as chances de aceite, e depois como escolher uma revista mais adequada. Porque durante esse processo de reprovações encadeados, eu percebi que tem, como chamar, primeira 80% era devido à má escolha na adequabilidade do artigo à revista. Então, eu trouxe aqui para compartilhar com você. A gente vai fazer na prática mesmo. Então, como eu escrevi um artigo de alto impacto? Então, é dividido em 2 fases, antes de começar e depois. Antes de começar, você tem que escrever um mini projeto. Um mini projeto, você vai ter que se familiarizar com o tema e escolher um tema específico, um pedacinho dentro de um conjunto de tema. Você vai delimitar isso. Aí você vai analisar a relevância para a instituição, para a academia e para a sociedade. Afinal das contas, né, a finalidade de qualquer pesquisa científica é para contribuir para o bem-estar da sociedade. Então, se a sua pesquisa não consegue cumprir esses requisitos básicos, em revista internacional nem pense, porque não vai passar, né? Então, sua pesquisa tem que agregar algum conhecimento. Então, você vai ter que fazer uma revisão bibliográfica, conhecer o assunto na profundidade. Isso leva tempo. Eu levei, por exemplo, 4 anos para me aprofundar muito no meu tema que eu estudo. Você vai identificar a lacuna, o problema, objetivo e estabelecer hipótese. Você vai justificar. Já no mestrado, já aprendi que qualquer pesquisa do cunho científico, você vai ter que justificar em artigos de monografia, na dissertação. Só que a justificativa que eu dava, ou que nós dávamos, não chegava a competir internacionalmente. Porque quando fala de pesquisa científica de alto impacto, você quer competir globalmente, internacionalmente. Então, a sua justificativa não pode ser tímida, tem que ser forte para poder ser aceito pela comunidade científica. Então, você vai ter que demonstrar as razões que levaram à construção da pesquisa, destacar o porquê a revista ou a pesquisa é relevante, destacar os aspectos positivos da proposta, apresentar as inovações esperadas e apresentar o porquê da relevância. Não basta ser relevante.
mas tem que apresentar também a importância, o porquê você acha que é relevante, tudo isso calcado em argumentos sólidos, que vai deixar o revisor quieto, né? Então, a apresentação de contribuição do estudo, você tem que dizer explicitamente a quem se destinará os resultados da sua pesquisa. Dizer, como chamar, as vantagens e benefícios e convencer, né, que o problema é para resolver um problema pontual existente. Não é um problema que já foi resolvido, é um problema que nunca foi resolvido. Então, você vai fazer um mini projeto, você vai fazer um cronograma para você ser disciplinado. Eu não tinha isso. Eu começava para cada projeto de artigo, você vai ter que fazer um cronograma detalhado. Não é para dizer, ó, daqui 1 mês, 2 meses, quero fazer. Não. Você tem que pegar cada elemento, introdução, fundamento, o dia, o número de semana que você vai fazer cada artigo, bem detalhado. Eu não trouxe um exemplo aqui, por causa do tempo. Agora, acabou antes, isso aqui é no momento do projeto. Agora a gente vai começar como desenvolver o estudo. Geralmente, quando você pegar artigo científico, é apresentado daquela forma, título, resumo, até referências. Na prática, quando você for desenvolver, é o contrário. Você começa com conclusão, resultado, método e referências. Então, na conclusão, os elementos. Você pesquisou, foi lá coletar os dados, gerou resultados. Para fazer a redação, você começa o seguinte, você vai sintetizar os principais resultados. Vamos supor que são 2 ou 3, no máximo 3 artigos internacionais, porque não é muito resultado que faz o problema. É como você consegue trazer a solução, né, ao problema, que é mais importante. Você vai sintetizar os problemas, apenas conclusões que inovam. Você vai fazer, itemizar. Conclusão principal 1, conclusão principal 2, principal 3. Você não faz ainda, não vai escrever ainda a conclusão, como terminar. Então, você vai falar lá como era o estado da arte, como ele demonstrou, e depois que você realizou a sua pesquisa, como ficou de fato. Então, as principais conclusões do estudo podem ser apresentadas em uma breve sessão. O objetivo é trazer aqui de forma didática como você respondeu a cada objetivo específico, de fato. Aí você depois vai para resultados. Aqui você vai, uma vez que na conclusão você destacou as principais conclusões, isso guia você a saber o que você vai apresentar nos resultados. Entendeu agora a lógica? Então, a conclusão são 3. Então, eu só vou apresentar o resultado das 3. Isso ajuda você a não ser prolixo, para você ter foco. Beleza? Então, você vai colher essa história, vai contar, né? Vai ter forma de... as conclusões que vão guiar tudo nessas coisas. Você vai mostrar ao leitor válido e tem que ser aceito pela comunidade científica. Você vai destacar, né, os resultados importantes e deixar do lado os resultados. Então, eu trouxe aqui um paper, né, de jornal, dos jornais mais respeitados do mundo, né, aqui para se ter uma ideia. Você vê aqui, é para você ver esse tópico que está em cima. Vocês vão ver que vamos ver na frente por que eu trouxe essa imagem. Você vê 4.1, ele colocou climate risk exposure. Quando ele chegar no segundo, ele bota 2, climate risk response. Quando ele chegar no 3, ele coloca a nova. Vocês vão ver aqui na discussão. Na discussão, aqui você vai ter que discutir. Não é apresentar os resultados, vai discutir as contribuições do seu estado. Você vai validar o seu resultado e vai validar comparações. Entendeu? Então, você vai evitar muitas citações, você vai citar pesquisas que contribuem para você fazer uma discussão robusta. Então, você vê aqui nas discussões, ele já começou a discutir os 3 pontos que ele pegou na conclusão, que ele botou no resultado, cada um ele vai discutir ele. Eu fiz um resumo que explica o que eu estou explicando, que resume isso de forma assim, mais pragmática. Então, aqui você basta, depois de você identificou as principais conclusões, apresentou o resultado e fez discussão, para você fazer a metodologia, é só contar a história de como foi os procedimentos, sempre lembrando que vai ser por objetivo específico. Se você tiver 3 objetivos específicos, então só o resultado, vão apresentar os 3 resultados, e na discussão vai ser a discussão dos 3 resultados, e na conclusão vai ser a apresentação dos 3
das suas achados da sua pesquisa. Então, você aqui vai fazer, como eu já apresento toda a história, eu vou dizer para você, se você omitir alguma coisa aqui, o seu trabalho vai ser reprovado. Porque uma das características de uma pesquisa científica é o método científico. O método científico presume basicamente que sua pesquisa tem que ser, né, reproduzível para o outro pesquisador. Então, se aqui o revisor tiver dúvida, ele vai recomendar a reprovação, porque não pode publicar no alto impacto um paper que tenha dúvidas sobre o procedimento metodológico. Aí eu coloquei aqui, lembra daqueles itens que eu enfatizei lá no resultado? Esse mesmo item estão em verde, destacado aqui. Ou seja, são os mesmos itens que você discutiu no resultado, apresentou por sessão. Na metodologia, você vai ter que apresentar cada um por sessão também. Eu faço a mesma coisa e funciona perfeitamente. Vocês vão ver aqui. Depois, fundamentação. Depois que você fez conclusão, resultado, metodologia, a fundamentação vai ser o quê? Você vai pegar os 3 pontos que você destacou lá e vai fundamentar. Isso ajuda você não se dispersar, para você ter foco. Você só vai apresentar a fundamentação desses 3 elementos que você identificou na conclusão. Então, você vai evitar, né? Você vai estender os trabalhos resumidos que você vai apresentar na introdução e fazer citações mais precisas. Isso ajuda, porque você sabe, você tem foco. Depois, eu apresentei também na fundamentação os tópicos que você tem que abordar. São os mesmos tópicos que você apresentou no resultado, no metodologia, isso que você vai apresentar na fundamentação. Isso ajuda você não se perder no caminho e fica uma coisa amarrado, que é uma das características de um artigo de alto impacto. É a amarração do trabalho de início até o final, um trabalho articulado, um encadeamento lógico, um atrás do outro, né? Então, para resumir, né, esses 3, eu trouxe aqui. Olha o que aconteceu aqui. O resultado, ele apresentou uma sessão. Quando você vai na discussão, ele atacou exatamente a mesma sessão. Na fundamentação, ele botou um tópico para aquela sessão. Na metodologia, ele apresentou aquela sessão. É um dos segredos de revista de alto impacto. Essa robustez. Aí, no segundo, ele apresentou, quando você foi na discussão, ele apresentou também o segundo. Na fundamentação, a segundo, e na metodologia, mesmo item. Vai se repetir isso, deixa o texto fluir, não vai ter dúvida sobre o que você fez. Então, os tópicos, os capítulos vão se conversar de forma clara entre si, uma das características de pesquisa científica. Então, a terceira também. Então, depois, a introdução é só você resumir tudo o que você fez até então. É o visto, na verdade, para você receber aceito do seu artigo, tudo começa pela introdução. Aqui, se você não conseguir convencer o revisor, ele só vai ler o resto do seu trabalho porque ele tem a obrigação de ler. Se ele vai aprovar seu trabalho, já está aqui na introdução. Se você não conseguir convencer a ele, então você vai contextualizar, apresentar de forma clara a lacuna de pesquisa e você tem que fundamentar isso. Então, apresentar o problema e fundamentar o objetivo, depois apresentar o objetivo e você faz, como eu chamar, trazer os resultados principais que você já apresentou lá, na conclusão, você traz para cá. Aí ele já, lendo no final da sua introdução, ele já tem na cabeça esse artigo vai ser publicado. Porque ele cumpriu todos os requisitos básicos que um artigo científico merece. Aí eu coloquei aqui, o cara introduziu, você vê que ele, de forma geral, logo no segundo parágrafo, ele já foi foco, apresentando, fulano já fez isso aqui no estado da arte, faz isso assim. Mas ele colocou aqui em destaque, tem 2 lacunas que ainda não foi respondido e isso que eu quero fazer. Aí você tem que demonstrar para o revisor que, de fato, o que você está falando é verdade. Aí ele tem que reforçar, apresentar. Então, é um trabalho duro que até o final. Aí, o que aconteceu? Na introdução, você vai justificar, apresentar o que eu falei. Os 2 últimos parágrafos são a chave da sua aprovação. Os 2 últimos parágrafos da introdução. Se você não conseguir convencer o revisor lá, dificilmente você vai ter aceito do paper. Depois, o resumo.
Na verdade, se outro, né, a introdução é o visto, é porque tem que ter o passaporte. É o resumo. Aqui você vai ter que caprichar. Quando o revisor pegar, qualquer outra pessoa pegar seu resumo, ele não tem que estar, não pode ter dúvida sobre alguns aspectos. Por exemplo, você tem que mostrar para o revisor e para os leitores que o seu tema é relevante. Você vai dar uma carta de intenção ao leitor, o ponto de atração do tudo. Você vai fazer o texto curto e bem formal. Resumo bem assim, alguns elementos que você sabe, né? Colocar o problema, objetivo e metodologia e as principais conclusões. Você já viu o resumo com apenas uma ou duas palavras? É só para ilustrar que seu resumo tem que ser o mais conciso possível. Eu tenho dificuldade de resumir, porque eu escrevo muito. Quando for escrever, eu escrevo muito, muito. Mas é uma das características que requer uma pesquisa, uma publicação internacional de impacto. Olha, por exemplo, esse artigo. As velocidades aparentes dos nêutrons superluminais podem ser explicadas como uma medida quântica fraca. O resumo do autor foi provavelmente não. Então, você pode escrever um resumo em 2 palavras. É muito elegante, pesquisas de alto impacto. Eu fiquei apaixonado por um autor que conseguiu fazer uma coisa dessa. Olha, o segundo artigo, a sequência de terremotos no sul da Califórnia, com tremores secundários removidos, é poissoniana. O resumo foi uma palavra, sim. Então, para dizer o quê? Você não precisa escrever muito. A sua introdução tem que chamar, convidar o leitor, convidar o revisor a ficar curioso em querer ler a sua pesquisa. Então, palavras-chave que são a essência do texto, né, são usados para fazer divulgação do trabalho. Os highlights são usados, né, para fazer aquilo. Então, o título, né, indica a novidade do estudo, você tem que ser criativo aqui. Seja curto, né? As referências. Você tem que evitar plágio de informação. Você escreve certa informação e não indica a fonte onde tirou. Tem que indicar a fonte de onde tirou, levando ao leitor. Depois, você, às vezes, tem problemas em termos de plágio. Plágio é dividido em 2. Plágio quando o cara vai lá e copiar intencionalmente. Você não pode fazer isso em revista de alto impacto. Aliás, não vai passar, porque o primeiro coisa que as revistas fazem é passar para ver se você copiou, se tem copia. Então, a segundo plágio é você escrever o texto tudo. Quando você botar no software, ele indica algumas fontes de que você copiou. Na verdade, às vezes, você não tem nem acesso àquele fonte. Mas é porque outras pessoas já discutiram sobre aquele tema e tem bilhões de informações disponíveis. Então, o que você tem que fazer no final de cada pesquisa, está pronto, escreveu o artigo, está pronto para submeter, você passa no software. Se tem algumas coisas que está coisa, você vai ter que reescrever com suas próprias palavras para evitar essas coisas. Então, a postura honesta na ciência é que, se não é seu, é de alguém, então tem que citar. Se não é seu e não é de todos, então cite a fonte. Beleza? Então, algumas de citações internacionais que eu trouxe aqui, é esse aqui, esse quinto. Eu fazia esse 4 exemplo, é assim que eu fazia, esse 4 aí. Você envolve, faz pesquisa sobre vários autores e você cita entre parênteses. A nível internacional, eles fazem uma coisa mais elegante, mais assim, interessante. Você vai separar cada tópico específico de cada autor. Aí você vai citar um atrás do outro. Se você pegar revistas internacionais de alto impacto, sempre tem isso. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês verem como é citado. Dicas. Eu trouxe esse aqui, que é feito por Camila Paindantas, que é minha esposa. Gerenciadores de referências, você pode usar hoje, você não precisa mais fazer aquela coisa manual que a gente fazia. Hoje tem tudo automatizado. Inclusive, se a Brasf quiser, a minha próxima apresentação pode ser sobre uma dessas ferramentas na prática, que a gente pode fazer na prática. Então, tem ideia de lei que você pode usar. Naquele processo de 8 rejeições, o que aconteceu? Eu fazia manualmente. Então, para submeter o artigo para outra revista, tem que fazer tudo de novo. Hoje você não precisa mais fazer isso. Tem base de dados da CAPES, tem Scopus, tem várias bases de dados que você pode aproveitar. E hoje, como nunca, o software que permite a reprodutibilidade do trabalho está sendo exigido. E uma das ferramentas mais usadas é o R. Então, hoje, se você não domina o R, você tem que correr atrás. Tem outros como Stata, Minitabs,
MATLAB, SPSS, que eu uso muito, né? Então, para você verificar antiplágio, você pode usar várias ferramentas também, CopySpider, né? Plágio, e tem aqui. E tem acesso livre grátis, como o CIUB, né? BioSRIS, tem várias bases de dados gratuitos. E tem ferramentas para você fazer revisão do seu texto, que é Language Tool, né? Tem Flip, tem vários. Então, isso aqui, vocês que já são da área devem ter ouvido, né? Como chama, algumas essas coisas que eu compartilhei agora, você já deve ter ouvido. Mas onde está a estratégia que eu desenvolvi que me ajudaram a fazer a alavancagem? Eu que eu vou compartilhar para você. O primeiro segredo está nos copos. Pessoal, essa aqui eu vou compartilhar uma coisa que eu nunca compartilhei com ninguém. Mas hoje eu resolvi fazer isso. Quando eu peguei Covid, eu achei que ia morrer. E eu aprendi algumas coisas que eu não compartilhei com outras pessoas. Eu resolvi dizer, isso aqui, vou compartilhar antes de se eu morrer, viu? Pela experiência de reprovações, é o seguinte: para seu artigo passar no corpo editorial de uma revista de alto impacto, já tem que ter um nível mínimo, porque senão não vai passar. Porque para você beneficiar da rejeição e beneficiar dos comentários, tem que passar pelo processo do editorial, depois para os revisores dar os comentários dele. O que acontece? Eu descobri que você uma estratégia que funciona muito. Funcionou para mim. Você, depois de escrever o artigo tudo, o que acontece? Escolheu a revista. Só que a revista tem vários corpos. Ele tem palavras-chave que determinam as áreas de interesse dele. O que você vai fazer? Você vai pegar onde o seu paper se encaixa mais naquela palavra-chave da revista, naquele escopo, área de interesse da revista. E você vai tentar concatenar tanto na introdução, no resumo, na fundamentação, na discussão. Eu trouxe um exemplo prático de caso aqui. Olha o nome da revista. É uma revista boa, de alto impacto. Eu tive a publicação aqui, de fator de impacto superior a 6, né, que é Renewable Energy. O que aconteceu? A gente já começou aqui, quando você escreve o seu paper, na introdução, logo na primeira frase, você faz de tudo para aparecer o nome da revista, as palavras-chave da revista. Isso evita que seu artigo seja rejeitado já na primeira avaliação de editorial. Você faz a mesma coisa no resumo, faz a mesma coisa na fundamentação e na conclusão. Porque quando você recebe a ficha, hoje eu recebo a avaliação de várias revistas internacionais. A primeira item a ser avaliada é se o artigo faz parte do escopo da revista. Então, você já consegue ultrapassar esse primeiro requisito. Então, quando alguém tiver dúvida, na frente eu posso falar sobre ele. A segunda estratégia que eu desenvolvi já falei, é o parágrafo mágico, os 2 últimos parágrafos da sua introdução. Lá você vai ter que bater no martelo de que a sua pesquisa de fato é relevante, né? Você vai fazer isso, você vai selecionar os 3 últimas pesquisas sobre a temática específica que você está investigando. E você vai estudar aqueles artigos em profundidade, vai levar meses. Aí você vai dizer, o artigo, as discussões sobre o tema começaram lá, mas hoje a discussão está nesse nível. Mesmo assim, tem questão como essa que não foi respondido. E isso que eu quero responder, isso você tem que demonstrar. Não basta falar, é relevante, porque não, você vai ter que ir além. Lembrando sempre na cabeça, com a publicação internacional de impacto, você está competindo mundialmente. Tem pesquisadores de grande gabarito da China, da Índia, do Japão, dos Estados Unidos, do mundo inteiro, do Canadá, que estão competindo. Então, grandes revistas de alto impacto, eles recebem milhares de artigos. Você vai ver a taxa de aprovação gira em torno de 10%, no máximo 20%. Então, seu artigo tem que ter alguma coisa diferente. Não basta ser relevante. Você tem que bater na tecla que isso aqui que eu estou falando, eu contribuir. Beleza? E eu trouxe um exemplo aqui. Olha como o autor fez. Ele introduziu, depois fala do problema, aí ele começou a bater no martelo. Se você não bater no martelo na introdução, seu resultado pode ser rico, robusto, trouxe muitas coisas, novidades. Se você não consegue refinar o resultado para tornar ele útil,
muito difícil. Você pode ter publicação internacional, porque tem revista internacional, mas que não é do alto impacto. Por exemplo, sem impacto, fator de impacto. Você pode ter, agora, de fator de impacto 4, 5, 6, depende da área, obviamente, você vai ter que fazer tudo o que eu estou falando. Aí depois, a terceira estratégia que eu descobri é que depois da introdução, geralmente, como um artigo tem que ser pequeno, diferente da tese e dissertação, onde a gente faz outra sessão para justificativa, a gente não costuma abrir outra sessão. Eu descobri que um dos segredos é, depois da introdução, que é uma página, no máximo uma página e meio, para você convencer definitivamente o revisor e os relatores, é bom você abrir outra sessão. Que, por exemplo, aqui, esse artigo, ele abriu outra sessão em que ele colocou para agora colocar o revisor calado, para não ter lugar onde criticar. E outro artigo, por exemplo, fez isso. Aquele artigo de 6, fator de impacto 6. Você colocar outro capítulo. A originalidade desse estudo se comparando aos estudos passados. Aqui você vai crucificar o revisor para ele não ter palavra para falar. Se você não convencer, ele vai sugerir a rejeição. A estratégia 4, né, tem a ver com a metodologia. Você tem que ser detalhado, ao mesmo tempo conciso. Não deixe nenhuma dúvida quanto ao que foi feito, senão você não passa. A segunda coisa, a segunda estratégia que eu descobri é o poder da parceria. Pessoal, nem todo mundo é bom em tudo. Hoje, como nunca, pesquisas internacionais de alto impacto requer muitas habilidades. Então, se você não é bom, por exemplo, em estatística, convida um professor ou alguém que é bom em estatística para colaborar com você. Você pode ser bom em inglês, mas você não é profissional de inglês. Procure um profissional, pague ele, porque eles vão rejeitar se tiver algumas não fluiu a lei. Então, o ideal para iniciante é procurar um pesquisador que já tem experiência de publicações internacionais de alto gabarito. Aí ele vai fazer um time inteligente para poder potencializar as chances. A segunda coisa é, na conclusão, você destacar as implicações práticas do estudo. Se não tiver isso, meu irmão, você não vai passar. Eu trouxe aqui algumas, como o ator destacou as implicações práticas do estudo. Na verdade, essa apresentação é estudo de caso, viu? São estudo de casos. Então, depois, né, você apresenta as limitações. Uma das coisas que eu fazia antes, quando eu tinha fracassos, é que eu apresentava limitações e depois sugestão para futuras pesquisas. Eu descobri que revistas internacionais, eles fazem os dois juntos. Ao mesmo tempo que ele está apresentando a limitação, ele vai abrindo o caminho para nova pesquisa. Se tiver 2, 3 limitações, vai ter 2, 3, como chamar, pesquisa futura. Então, a última estratégia que é a cordialidade. Seja cordial com os revisores. Aqueles editores de grandes revistas são pessoas de grande personalidade, são grandes professores pesquisadores de alto gabarito. Então, você pode tratar eles como tratar um deputado, tratar a coisa, tudo o respeito que merece. E algumas dicas que eu trouxe aqui, que é argumento, encadeamento lógico, dominar a linguagem científica, argumentos que vão deixar o revisor, discussão em cima, né, da novidade, escreva tudo pensando no revisor e fazer recomendações práticas. Eu aprendi muita coisa, né? Nessa maneira, fala que ele nunca pede, que ou ele ganha ou ele pede. E eu vou dizer hoje para você que quando você envia seu artigo para uma revista de alto impacto, você não pede, você ganha. Ou você ganha publicando, ou você ganha recebendo o feedback, que são os comentários para melhorar, para a aprendizagem. Então, eu aprendi também que a publicação de impacto é duro, é séria, e tem que respeitar o resultado científico. A ciência pode ser contestada só pela ciência e não pela opinião. Finalmente, a gente vai apresentar a escolha de revista mais adequada. Como escolher a revista mais adequada diante de mais de 200 mil revistas existentes na literatura? Como eu falei, né, 80% das reprovações é devido ao escopo da revista. Então, o nosso objetivo aqui é para acertar no máximo possível para que o paper seja o mais próximo, o mais acertado ao escopo da revista.
Então, o ideal é que você já escreva o artigo sabendo da revista onde você vai mandar. Isso ocorre com o pesquisador experiente que recebe o convite de revistas para submeter um artigo a uma edição especial. É muito eficiente, você tem foco e direcionamento. E aí você faz a formatação adequada, porque você já sabe onde vai mandar a pesquisa. Depois, tem outra ferramenta que é manual, que é uma ferramenta que eu aprendi ao longo desse processo de publicação. Você vai fazer o seguinte, você pegar as referências do seu artigo que terminou, e o que vai acontecer? Você vai pegar as referências e você vai selecionar as revistas, todas as revistas citadas. Depois você vai ordenar as revistas por ordem alfabética. Depois você vai contar o número de vezes que apareceu cada revista. Aí você vai selecionar as 3 revistas que foram mais citadas no seu trabalho. E você escolhe uma, e depois você vai olhar no site da revista para ver se é uma boa revista, se tem fator de impacto. E você vai fazer uma análise fundamentalista. Eu fiz uma analogia com a análise fundamentalista de ações no mercado de capitais, que é feito, né, para ver se é uma boa revista, porque hoje tem revistas internacionais que são revistas predadoras. Então, você pesquisa para ver se é uma boa revista de fato ou é uma revista predadora, né? E depois você avalia e você escolhe. Como a revista foi uma citada da sua pesquisa, isso demonstra que está bem taxado ao escopo daquela revista. Isso não precisa nem fazer mais nada. Beleza? A segunda ferramenta é usar ferramentas disponíveis, que é a inteligência artificial. Tem hoje esses, por exemplo, de Esvir, tem de, como chama, de Spreng, tem de Wiley. Você pega o título do seu artigo, pega o resumo, bota lá, ele te sugere as revistas candidatas. Você escolhe, depois pesquisa para saber se é uma boa revista, se tem futuro e tal. Então, você vai dizer, mas professor Daniel, tudo o que você está falando agora, por causa de uma só publicação, que você está achando que essa estratégia tudo funciona, eu quero ver, cadê a comprovação? Eu colocando tudo o que eu falei agora na prática. Olha o que aconteceu. Lembra que eu levei 2 anos para ter a primeira publicação? Quando eu desenvolvi essa estratégia, descobri esses segredos, eu submeti o segundo artigo, inclusive na revista onde eu já tinha publicação, levei 23 dias para receber a aceito definitiva e a publicação. Coloquei tudo o que eu passei para vocês agora e funcionou para caramba. Que eu falei, eu não posso, eu guardei 6 nos últimos 2 anos, e eu disse, vou ter que compartilhar com vocês. Vou para ter a primeira publicação de vocês. Depois, apliquei as estratégias que eu compartilhei com você agora, submeti agora numa revista melhor ainda, fator de impacto 4, é classificado A1 da CAPES, e ele é Q1 da área dele. Q1 quer dizer, o primeiro também é Q1, quer dizer que o fator de impacto em si não quer dizer nada, depende da área. Então, você tem que ver na mediana como a revista é classificada. Então, eu somando, se ele é classificado em Q1, quer dizer o top da área, esse ele é A1, classificação brasileira da CAPES, esse tem fator de impacto razoável. Depois, aplica a estratégia para a gente desenvolver um artigo conjunto com o professor Peter, e funcionou para caramba, fator de impacto 6. Depois, apliquei, né, a mesma estratégia para outra revista, fator de impacto 7, deu certo. Então, se deu certo para mim, eu acredito que vai dar certo para vocês também. Por isso que eu compartilhei com vocês. E hoje eu tenho 2 artigos submetidos, de novo, e quando cheguei no Canadá aqui, eu também tenho 2 artigos submetidos. No final das contas, hoje eu tenho 4 artigos submetidos. Eu apliquei as estratégias que eu compartilhei com vocês agora. E funcionou. E eu sou muito ousado. Eu mandei um dos artigos, não coloquei aqui porque são submetidos, e como a apresentação é aberta ao público, não é bom trazer aqui. Então, está em anonimato. Eu mandei para uma revista de fator de impacto superior a 25. Eu sou muito ousado, porque eu compartilhei com vocês. Você nunca pede em revista internacional. Eu recebo o feedback deles para saber o que é uma publicação de fator de impacto 25, o que eles requerem, para eu aprender com os erros, com os fracassos. Eu já tenho ou não, eu sei que vai ser reprovado,
mas eu vou aprender com os comentários. Então, a maior vingança é o sucesso estrondoso, que foi dito por Frank Citani, com relação aos fracassos que eu tenho, e depois com os fracassos eu aprendi algumas coisas. Próximo passo, eu concluí o doutorado, e do doutorado vou gerar mais 2 artigos. Lembra daquela tese que eu participei e o cara teve mais de 6 artigos A1 publicados? Eu dizia que o quê? Vou alcançar o cara, que é a minha meta, e quando chegar na meta, eu vou dobrar a meta, como a Sua Excelência Presidente da República, Dilma Rousseff, falava, né? Então, eu vou tentar doutorado. Se alguém aqui tiver oportunidade de trabalho, quer me convidar também, estou aceitando. Então, eu termino a apresentação, né, com as palavras de Albert Einstein, que o maior erro é não arriscar. Eu tenho um colega de doutorado que me pergunta: Daniel, como é que você consegue publicar assim? Eu falo para ele prontamente: você tem artigo pronto? Não se preocupe, melhore ele, manda para uma revista internacional. Diferentemente de revista nacional, que você manda, demora mais de 1 ano para responder. E às vezes responde sem comentário. Revista internacional, tem revista que dá feedback em 2 semanas. E você recebe, assim, uma avaliação profunda do seu artigo. Você vai aprender com o especialista da área, né? Então, eu trouxe também a palavra de Jeff Bezos, né, que é o fundador de Amazon, que diz: se você não consegue tolerar crítica de jeito algum, então não faça nada novo ou interessante. Eu recebi tantas críticas pela comunidade científica internacional antes de começar a publicar, né? Então, hoje eu recomendo que você mande seu artigo e você recebe o feedback. Então, alguns, né? Revista internacional, alguns benefícios, né? Feedback rápido, sempre acompanhado de comentários, alta visibilidade, desejo de competir a nível internacional, né? Necessidade de construir, de ser reconhecido nacionalmente, internacionalmente, construir CV de peso sólido, feedback demorado das revistas nacionais, falta de conhecimento e reconhecimento de algumas revistas nacionais. Então, o processo, né, de aprovação, de decisão da aprovação de revista é assim: o editor recebeu o seu artigo, eles vão fazer a avaliação preliminar. Se passou lá, eles vão mandar para 2 avaliadores. Se os 2 recomendaram a publicação, o seu artigo provavelmente vai ser aceito. Se os 2 recomendaram a rejeição, o seu artigo vai ser rejeitado. Se recomendou a aprovação, outro rejeição, eles mandam para um 3º avaliador. Se o 3º recomendou, por exemplo, a publicação, o seu artigo vai ser mais ou menos aprovado com ressalva. Se o 3º recomendar a aprovação, o seu artigo vai ser aprovado. Então, Albert Einstein levou 1 década para desenvolver a teoria dele. Então, eu levei 2 anos para poder captar os segredos que existem na publicação internacional. Então, e eu, nesse processo, eu corri atrás de várias pessoas, dos professores, para aprender e tal. Eu percebi que todos os professores gigantes, intelectualmente, eles são humildes e modestos. Então, quanto mais a pessoa sabe, mais humilde a pessoa é. Eu falo que eu sou eterno aprendiz. Eu sou eterno estudante. Não sei de nada. E, de fato, não sei, né? Então, afinal, o que é uma publicação de impacto? Publicação de impacto é aquela publicação que você fez e outras pessoas se servem do seu produto como base para continuar a ciência. Você participa desse processo de globalização em termos de conhecimento da área, da sua área. Então, eu entrei lá, um artigo que foi publicado em menos de 2 anos, já tem 21 citações. Cara, eu fico feliz quando recebo e-mail de alerta de que meu artigo foi citado. E eu, curioso, né? Eu clico para ver onde você vê, é um grande pesquisador lá da Índia, é um grande pesquisador lá dos Estados Unidos, é um grande pesquisador da China. O artigo, em 2 anos, já foi citado mais de 21 anos. Outro já foi citado mais de 18 citações. Na nível nacional, nos artigos que eu publiquei na nível nacional, não teve nenhuma publicação ou citação ainda. Então, você está gerando impacto com sua pesquisa. E tem outro que eu publiquei no ano passado, e já tem 2 citações no JCP. Então, tem outro que já tem também 12 citações. Então, minhas trabalhos estão gerando frutos, está contribuindo para o avanço da ciência. Referências, eu me serve muito desse trabalho, me serve desse coisa, eu me serve desse material da minha esposa, Camila, eu me servi do estudo de caso, usando esses trabalhos, e por aí vai. Aí eu penso, para vocês se cuidarem por causa de estamos na pandemia, eu peguei Covid e eu posso testificar para você que não é nada fácil, e
primeiramente, também eu reconhecer, né? Lamento muito para pessoas que perderam pessoas muito importantes na vida. Vamos orar e vamos unir e contribuir para esse trabalho. Esses aqui são meus contatos. Desculpa estender muito, o tema era muito grande, porque publicação internacional requer mesmo trabalho profundo e minucioso. Por isso que a apresentação acabou demorando. Quem é pesquisador sabe que pesquisa internacional de publicação de alto impacto não dá para você apresentar o conteúdo em 20, 30 minutos, porque eles são muito detalhistas e tem que, como eu queria compartilhar a experiência, eu fui no âmago, na essência, nos segredos que eu tenho. Então, muito obrigado a todos. Professor André. Obrigado, professor Daniel, nosso convidado, né, desta manhã para essa apresentação belíssima, sensacional, que na verdade foi além, né, da temática, né, do como mostrou de fato as evidências empíricas aí do seu aprendizado. Parabéns pela trajetória também, trajetória fantástica que certamente inspira muita gente também. E exatamente. Parabéns também por compartilhar para a gente as estratégias que você vem adotando, né? Certamente eu fiz várias anotações aqui, vai ajudar muito. Professor André, por favor, eu queria convidar você, porque a minha intenção é depois a gente se reunir para escrever um livro que seja uma coisa, um manual prático para os estudantes de mestrado e doutorado sobre como publicar em revista de alto impacto. Conte comigo, conte comigo. Conte comigo e com nossos eternos orientadores, né? Professora Sônia, que já está aí, já ela certamente vai falar com você. Exato. Com Viviane, com Célio, com outros que tantos nos ajudaram a poder desfrutar, né, desse sonho de produzir artigo. Você falando da sua história aí, eu lembrei exatamente quando eu comecei também, e as negativas no início não são tão dolorosas quanto começar, né, o mestrado ou o doutorado, então é bem interessante. Daniel, tem uma pergunta que foi colocada no chat, eu vi também que uma pessoa levantou a mão. Eu vou fazer a primeira pergunta, que tem a ver um pouco com sua experiência aí no Canadá, mas na sequência certamente terão outras acerca da própria produção do artigo. O Almiro Alexandre perguntou qual é a sua posição sobre o incentivo dado à pesquisa aí no Canadá e aquela que você já vivenciou aqui no Brasil, na esfera governamental. O que é que você avalia precisa ser melhorado aqui no Brasil? É o seguinte, o que eu percebi de cara nem no dia a dia que você percebe, cara, a ciência é uma das coisas mais respeitadas por todo mundo. Ninguém coloca em describilidade o conhecimento científico. E o governo, um dos focos centrais do governo canadense é o estudo, é a ciência. E todos os países que se desenvolveram até hoje me mostram um que não passou pela ciência. O desenvolvimento de um país que seja no âmbito social e econômico vai passar pela ciência. Porque, afinal das contas, somos nós, a sociedade, que faz a ciência, e a finalidade final de uma ciência é para contribuir para o bem-estar da sociedade. Então, uma pessoa, um governo, por exemplo, que está contra, não está acreditando na ciência, ele está colocando o país em xeque. Isso é brutal, é um erro brutal, de fato. Então, eu faço apelo aos governantes de vários países que negam, que não dá crédito à ciência. Eu fico muito triste. E, no final, a professora vai contar um pouco da minha história, ela vai falar um pouco. Eu talvez teria mais publicações do que eu tenho agora. Em 2018, no finalzinho, eu parei. Eu disse, eu vou me... Porque 2 anos depois do doutorado, eu cumpri todos os requisitos, inclusive de publicação. Eu podia defender, podia ter doutorado 2 anos depois, mas eu queria ter publicações. No final de 2018, eu fiquei muito decepcionado com a ciência, os pesquisadores, meus professores mestres, eu respeito vocês. Eu vejo como a professora Sônia, todos os professores se dão para poder levar a ciência brasileira para cima. E eu vi como a ciência começa a ser esculhambado, as universidades começam a ser esculhambado. Eu fico muito triste. Quando eu cheguei no Canadá aqui, eu vi como o povo tudo unido acerca da ciência, isso me chamou muita atenção. E eu estou vendo, inclusive, que se oportunidade surgir aqui, eu prefiro, né, desenvolver minha carreira como pesquisador aqui, porque aqui o professor é respeitado, inclusive na sociedade, como uma das peças-chave para o desenvolvimento do país. Isso é a minha primeira percepção. Obrigado, Daniel.
Alguém levantou a mão, mas depois logo a mãozinha, depois eu não vi mais aqui. Bom, se quiserem colocar alguma pergunta, é só sinalizar aí. Daniel, mais uma pergunta aí para fomentar nosso debate, né? Diante de tantas estratégias aí bastante significativas, de fato, eu imagino que muitos aqui não tinham parado para pensar, né, como que essas estratégias elas estão imbricadas na produção do artigo para as revistas internacionais, né? Eu acho que você teve uma sacada muito boa em fazer essas extrações aí. Mas você sabe que sempre tem aquela dúvida, né, de quem está construindo o artigo. Bom, mas em que momento eu tenho certeza de que meu referencial teórico está bom, que não precisa estar ali mais buscando e mais artigos, etc., né? Que dica você daria aí para todos nós, né, de fazer esse termômetro de teste ali de que o referencial teórico tá bacana e que a revista vai topar publicar? Exatamente. Na verdade, como eu vi que o slide que eu trouxe era muito grande, porque era um estudo de casos, história, tudo, era para ser dividido em 3 apresentações que eu acabei. Então, eu acabei passando muito rápido em alguns tópicos. E um deles é essa pergunta muito pertinente que você acabou de mencionar. Aqui nas revistas internacionais, não é o número de citação que importa. É claro, você vai ter que abordar os clássicos, que é fundamental. Mas você vai ter que se focar no estado da arte, nos últimos anos, as últimas publicações. Inclusive, vamos supor que seu paper está pronto para você submeter hoje. Não pode faltar na sua pesquisa, inclusive não é só citar a discussão sobre a última pesquisa que foi realizada naquela temática em específico que você abordou. Isso que vai ser lá que você vai demonstrar que, aqui está o estado, o conhecimento está aqui. O que eu vou acrescentar é um pedacinho assim. E você tem que convencer o revisor que, de fato, Não importa, você pode, num artigo científico, citar apenas 10 fontes. Eu vejo muitas publicações com poucas citações, porque eles têm foco e a contribuição deles é real. Eles as pesquisas nessa área começaram há mais de 100 anos. Os últimos pesquisas nessa área são tal, seleciona 3. Aí você diz, embora tudo isso, tem essa lacuna pequenininho que eu quero contribuir, isso que eu quero responder. Por quê? Porque é relevante, porque vai contribuir, tal, você vai justificar e bater na martelo sobre isso. Então, a sua referência tem que ser concentrado no que você está trazendo e argumentos que justificam de fato que o que você está falando é verdade, e a comunidade científica pode confiar de que você está contribuindo. Então, a sua referência é boa se ela consegue trazer para o leitor, para o revisor, o estado da arte, de onde começou, brevemente, e o estado da arte discutindo por você, mostrando que você tem familiaridade com o assunto. Você tem que discutir, falando assim, demonstrando que você tem intimidade com o assunto. Isso já basta. Ótimo, ótimo. Tem uma pergunta aqui do Daniel de Oliveira, né, que ele fala assim, é possível publicar artigos... Eu vou só reformular para você responder. Você acha que é possível, já na graduação, conseguir publicar em revistas internacionais? Tem. Eu já tenho exemplo, uma amiga, só que a área de pesquisa dele é diferente. São áreas onde eles fazem esse experimento no laboratório. Então, lá eles geram informações diferentes da nossa área, que é a área de contabilidade, de gestão, onde a gente gera a informação. Acaba sendo mais difícil para nós, porque a gente não gera produto palpável, a gente gera discussões e informações para tomar decisão. Então, para você estar na graduação para ciências contábeis e ter publicação, ter nota de alto impacto, pode ter casos, mas é muito difícil. Diferentemente de uma aluna de graduação que fez iniciação científica na área de biologia ou alguma coisa, que eles fazem experimento no laboratório e geraram resultados. Ele pode ter publicação assim, tranquilamente, sem problema nenhum. Agora vai depender muito da área. Tem áreas que precisam de áreas sociais como nós, você vai ter que ter aquela robusteza. Eu pego o artigo da área de medicina, eles não têm fundamentação. Ele faz a introdução e já pega a metodologia, os resultados, porque é a área, a especificidade da área. Da nossa área tem aquela coisa de você tem que fundamentar, justificar para dizer aí.
Aí pode acontecer, pode. Eu conheço muitos que têm publicações na graduação na nossa área, mas são publicações em revistas nacionais, mas internacional de alto impacto eu ainda não vi. Pode ter, pode, porque é possível. Inclusive depende de quem professor ele escreveu o artigo, que pode orientar ele, pode ter esse tipo de publicação. E depende da profundidade também, que às vezes vem com o tempo, né? Exatamente. Antes de passar a palavra para a professora Sônia, eu queria fazer mais uma pergunta que tem relação direta com essa tão sonhado impacto, né? Mas que também, ao mesmo tempo, é um desafio, né? Como é que você enxerga essa questão da produção de alto impacto e, ao mesmo tempo, a popularização, né? A difusão do conhecimento de alto impacto? Porque, apesar dessa nossa vontade de que o alto impacto também seja popularizado, né? A gente ainda sabe que em países como o Brasil, por exemplo, a difusão do conhecimento fica muito comprometido, né? Como fazer esse alto impacto chegar de fato na nossa sociedade? Rapaz, essa pergunta agora, acho que de todas as perguntas agora, essa aí foi uma pertinente de todas, viu? Essa pergunta não tem resposta definitiva, mas eu vou tentar, né, na medida do possível, o que eu acho, né, com relação a isso. Uma das coisas que eu percebi no Brasil, que uma pessoa que não é pesquisadora, você vê ele não é da área de estudo, não estou aqui para esculhambar, não, ele não é da área de estudo, mas pela opinião pública começa a criticar a pesquisa científica, pelo achismo, eu acho. Então, eu percebi que há um distanciamento entre os produtos gerados pela ciência brasileira e como essa pesquisa é divulgada à sociedade. Tem algumas pessoas, por exemplo, se ele não é da graduação, o mestrado, o doutorado, ele nunca viu uma apresentação desse que está apresentando a coisas de pesquisa científica, ele já ouviu falar. Então, uma forma de a gente fazer isso pode ser pelo meio de divulgação. Eu acho, por exemplo, que hoje a Brasf é uma forma de a gente pegar pesquisa na área de finanças sustentáveis e levar para o público. Então, o governo, não sei, pode ter tentativa de organização de alguns eventos onde vai ter caminho de divulgação de pesquisa científica. Uma forma de ir além, muito além, seria, por exemplo, ter uma televisão nacional que vai ter outros programas, mas que vai ter foco em divulgação, por exemplo, das pesquisas científicas, para demonstrar que os cientistas brasileiros não estão lá, não são maconheiros, como eu ouvi falar lá, que eles estão gerando informações, né? Então, para não ter também essa forma de a gente produz, aí fica engavetado, o resultado final não vai servir para a sociedade. Por quê? As pesquisas no Brasil, a universidade, não está ligado à área de mercado de tal maneira que a gente gera a informação que seja concreta para o mercado. Então, o impacto não é assim, só é limitado a nós que faz a ciência, que faz a pesquisa, e fora lá eles não sabem, eles acham que a gente está lá na universidade para ter o diploma, e não sabe que a gente está lá para trabalhar duro. A gente recebe a bolsa de doutorado e a gente trabalha em compensação duramente, contribuindo para a ciência brasileira. Hoje, o Brasil fica no 40º país mais, assim, em publicação científica do mundo. Isso é um reconhecimento para divulgar para a população, saber que os pesquisadores brasileiros, aqueles professores, não estão lá só para brincar, que eles estão, sim, contribuindo e aproximar essas coisas à sociedade, para a sociedade começar a valorizar os professores. Eu tratava também outra forma de fazer isso tem algumas pesquisas que geram informações que podem ser usadas na vida prática. Então, essas novas empresas que estão criando startup podem usar algumas desses, como chama, resultados para aplicar no mercado. Só que tem que divulgar para mostrar que esse aqui veio da universidade, para mostrar a importância da universidade na sociedade. Eu acho que eu tentei enrolar você. Não, que é isso. Eu acho que essa é uma pergunta difícil mesmo, e a gente sabe que a gente está labutando com a investigação científica, a gente sabe o quão difícil é, né? E como foi dito aqui mesmo pelo Almiro, o achismo tem que ser combatido mesmo. E cada vez que a gente tenta buscar uma estratégia para levar isso para a nossa sociedade, a gente vai ajudando a diminuir, né, essa percepção errônea das pessoas quanto à ciência. Exatamente. Eu vou passar a palavra para a professora Sônia. Professora Sônia, por favor. Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Eu quero, primeiramente, parabenizar a Brasf por trazer essa temática aqui e dizer a Daniel que eu estou
tão feliz, Daniel, em ver você aqui discutindo com tanta propriedade sobre esse assunto. Meu filho, que coisa mais gostosa, que felicidade imensa. Quando eu estava como coordenadora do programa de mestrado em contabilidade da Faculdade de Ciências Contábeis, nós implantamos a estratégia de selecionar estudantes estrangeiros. E recebemos assim diversos projetos para nós analisarmos. Várias pessoas se inscreveram. E aí nós tínhamos, a nossa meta era ter pelo menos estrangeiro no nosso programa. E seria a primeira vez a termos estudantes de outro país, e parece que também foi a única vez que nós tivemos, viu, Daniel? Depois disso, não tivemos mais seleção para aluno estrangeiro. Quando nós recebemos o e-mail de Daniel falando do interesse dele em fazer o mestrado na Faculdade de Ciências Contábeis, aqui na Bahia, nós ficamos impressionados com o e-mail e pelo fato de ele ter ido nos visitar, porque Daniel saiu de lá de Pernambuco, ele já estava aqui no Brasil, e saiu de Pernambuco e veio para Salvador para poder me conhecer e conversar comigo. Então, assim, nós estabelecemos uma série de critérios para poder fazer a escolha. Obviamente que um dos critérios era o projeto de pesquisa. Mas, se nós levássemos só em consideração o projeto de pesquisa, não só Daniel, mas os demais concorrentes, eles não tinham, né, os elementos necessários para serem selecionados como estudante do nosso programa. Como todos os três que preencheram a quantidade maior de requisitos, né, os projetos estavam no mesmo nível, então nós apostamos nesses estudantes e apostamos em Daniel. E aí, quando ele veio conversar comigo e querendo implantar aquele projeto que ele tinha submetido, que eu fui aos poucos mostrando que não tinha viabilidade de desenvolver a pesquisa que ele tinha proposto, mostrando as razões, aí ele foi compreendendo, mas deu trabalho no início, né, Daniel? Mas, assim, é tão linda, tão gratificante a gente vê o crescimento, a dedicação de Daniel, e ele se aprofundar, ele ser uma pessoa obstinada, que enquanto ele não dá conta de cumprir as metas que ele se estabeleceu, ele não faz outra coisa. E, com isso, eu tive a grata satisfação de não só ter um estudante num programa que se dedicou, que fez a diferença, mas também adotei Daniel como o meu filho do coração, né? Ele e a esposa dele já faz parte da nossa família. Então, assim, eu louvo muito a Deus por isso e pela trajetória de Daniel e o quanto ele construiu, enquanto ele deu a volta por cima, né, daquele meu primeiro parecer, do projeto dele, e ele foi em busca de cada vez mais melhorar, e concluiu o mestrado com louvor, depois já foi para o doutorado e tinha a meta de escrever quantos artigos, Daniel? De alto impacto, 10 artigos inicialmente. A minha meta era 10. Aí, quando eu cheguei no final de 2018, quando começaram a xingar as universidades, lembra? As flores. Eu cheguei para a professora e disse, chega, eu não estou me sentindo valorizado, o pesquisador não é como... Quando eu converso, inclusive, com meus amigos, eu sentia que eles achavam que a gente estava lá gastando o dinheiro de imposto deles à toa, sem contribuir. Eu falei para ela, eu não quero me sentir num lugar que eu estou lá como fosse um parasito. Eu quero
terminar o doutorado, trabalhar profissionalmente, não quero sair da área de pesquisa. Fiquei desmotivado por causa disso. Mas depois que eu cheguei no Canadá aqui, voltei novamente a gostar e agora quero seguir a carreira de pesquisador mesmo. E aí eu quero salientar a importância, né, do programa de contabilidade aqui da UFBA, dos professores, né, que se dedicam a esse programa, e o quanto é gratificante para nós, pesquisadores e professores, ajudar, contribuir para a formação de pessoas. É isso que nós temos feito. De pegar um estudante sem saber o que é uma pesquisa, sem saber escrever um projeto de pesquisa, sem saber escrever um artigo, e a gente ali, olha, ter a paciência, ir mudando, até chegar onde chegou. Meu Deus, que honra estar aqui, Daniel, e ter participado desse processo de construção junto com você. E hoje eu estou aprendendo com você. Que interessante, né? E eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu de ter esse dom de formar discípulos, de possibilitar contribuir para a formação de outras pessoas e continuar nessa missão. Dar os meus aplausos a Daniel e a André, que também juntos, né, construímos algumas coisas, não foi, André? Participamos aí da construção da tese, desenvolvemos projetos juntos, livros, muito bom estar aqui nessa bancada hoje e fazer parte da história da Brasp e ver o quanto ela tem voado, tem crescido, e nós estamos juntos. Muito obrigada por fazer parte da sua vida, Daniel, e você fazer parte da minha vida e eu ter contribuído para a sua formação. Muito obrigada. Eu fiquei agora emocionado, fiquei sem palavras. Eu que agradeço de coração a professora Sônia por ter apostado numa pessoa que você, cara, em nenhum momento você duvidou, mesmo que você sabia que eu não sabia de nada sobre pesquisa. E você apostou em mim e talvez eu conseguiria um dia atingir as suas expectativas. Eu agradeço a Deus também por me dar a oportunidade de ser o seu discípulo, e você, como o professor Gigante, professor André, e outros, professor Júlia, outros professores que a senhora formou, somos seu discípulo, e uma vez mestre para o resto da vida. A senhora vai ser meu mestre para o resto da minha vida. Muito obrigado pela oportunidade. E, além da parte do profissionalismo, da profissão, do outro lado, pode ser aceitado como filho no Brasil. Hoje a senhora é minha mãe, que agradeço muito e muito obrigado, de coração. Obrigado, professora Sônia. Eu acho que tem mais coisas em comum aqui, né? Eu acho que o direcionamento para o PEI, meu direcionamento do PEI veio dela também, Daniel. Né? Eu queria fazer administração e a gente saía ali do CRC, ali ai meu Deus, na Rua do Salete, né? E ela olhou para mim e falou assim: olha, eu acho bom você ir fazer no PEI, tá na hora de sair dessa área, você está muito focado na área de administração, vamos voar em outras áreas. E eu falei assim: então eu topo. E eu acabei indo pro PEI e foi todos esses resultados que a gente pôde colher aí, muito bons. E eu agradeço muito a ela também, ela sabe muito bem por tudo. Viviane, você quer colocar alguma coisa? Gente, eu queria, então, pegar o gancho, né, para reforçar, eu acho que superou as expectativas como era esperado que superasse, né, então é bem isso, o evento hoje, o Daniel falando desde sempre, reforçar o papel, né, então a professora Sônia, saber que a Brasf hoje só existe como Brasf, porque ela disse, vamos lá e vamos abrir essa Brasf, né, então eu vim com a ideia e se não fosse o empurrão da professora Sônia não ia acontecer. E a maioria das pessoas que está na Brasf hoje veio porque foi o convite da professora Sônia. Então, realmente, eu acho que isso é muito importante, né? Então, é reforçar o quanto essas mentes inspiradoras, né? E esses educadores que têm o papel, né? De realmente fazer as pessoas e as iniciativas voarem. Então,
muito obrigada, professora Sônia, por ter permitido que a gente tivesse todo mundo aqui hoje, fomentando, né, esse evento, que, né, deu um empurrão em todos nós que estamos com a câmera ligada, em vários que estão aí, né, acompanhando, que vários são aqui também, né, convidados, seja ou diretamente pela professora Sônia, ou por né, quem veio crescendo por conta desse empurrão. E, Daniel, deixa eu te falar, a repercussão está gigante, está em vários grupos já, o pessoal que participou dizendo para os outros participarem, o núcleo de administração também já rodando, e o pessoal pedindo a gravação no YouTube da Brasf para poder acompanhar isso depois, o pessoal pedindo a tua apresentação. Então, assim, foi realmente incrível. Realmente agradecer pela oportunidade. Para mim, isso aqui é uma grande oportunidade. Eu falei, se uma só pessoa for impactado, já estou feliz. Eu realizei o meu sonho. Não só em publicação, pela motivação, determinação que preciso para fazer qualquer coisa. Pode ser profissionalmente, outra coisa. Eu compartilhei experiências, porque o sucesso de uma pessoa depende de coisas pessoais, que são motivação, foco, objetivo. Então, precisa colocar alguém como referência e tal. Então, eu assim, nunca fui bom nas apresentações. A professora Viviane pode confirmar isso. Eu não sou muito boa de apresentar. Eu sou melhor em escrever. Eu escrevo melhor em escrever. Quando for apresentar mesmo, não gosto. Eu só apresento porque não tenho escolha. Se fosse escrever, eu mandava para vocês apresentar. Mas acho que deu para entender, para passar o que eu queria passar. E sou muito grato. Eu ainda queria acrescentar que hoje, dia 17 de dezembro, últimos dias do ano, final do ano, geralmente as pessoas não aparecem, porque não tem tempo, a correria é muito grande. Então, eu vi que chegou a ter mais de quase 20 alguma coisa pessoas. E mais de 60 inscritos, e esse pessoal que não pôde comparecer, que está pedindo para ver depois no YouTube, e daí se você autorizar, Dani, e o André também, a professora Sônia, aí a gente disponibiliza e o pessoal isso pode gerar muito mais impactados depois, né? Eu autorizo, sem dúvida nenhuma. De acordo também. De acordo. Essa história precisa ser propagada. É verdade. Uma história de sucesso que não havia nenhuma expectativa, né? Não havia condições, se a gente fosse olhar só o projeto. Não dá. Pura e simplesmente, Daniel não teria essa trajetória que hoje nós temos, né? Mas nós fomos além do projeto. Vou aproveitar. Vimos a pessoa, vimos a potencialidade de Daniel. Então, isso que é fantástico. É isso que eu queria aproveitar para colocar uma coisa que eu percebi ao longo desses anos. Tem muitos. Viviane pode confirmar, porque ele está na área de finanças sustentáveis. Fale mais alto aí, Daniel, porque fale mais alto. Uma coisa que eu queria pegar o gancho, né, em relação ao que a senhora falou, eu sei que eu percebi, e a professora Viviane está nessa área de pesquisa, né, de exigir questões ambientais, sociais e econômicas. Então, a questão social, o S, para mim é muito fundamental, porque tem muitas pessoas hoje que não consigo decalar porque não tive oportunidade. Se hoje eu estou nesse caminho, não chegou em nenhum lugar, não é para me achar, mas se eu não tivesse oportunidade, eu nem conseguiria hoje fazer alguma coisa que seja um pouco, né, mínimo assim. Então, para falar, se você tiver oportunidade para dar para uma pessoa que você enxerga potencial nele, por favor, dão para eles. Muitos estão por lá porque não têm oportunidade. E eu me lembro, vou colocar uma metáfora que me ajuda muito no meu processo. Eu me lembro, todo mundo aqui se lembra daquela parábola da Bíblia, não é parábola, a história da Bíblia, entre Goliat e Davi. Goliat era um guerreiro gigante, que já passou por várias experiências de batalhas e ganhou. Davi nunca passou por nenhuma batalha. Ele só acompanhava ovelhas para a pastura. O que aconteceu? Goliat chegou, desafiou o povo dele. Ninguém conseguia responder. No final, o povo dele ia ser escravo para o povo de Goliat. E ele tinha alguma coisa nele que, quando eu falo dele, eu fico arrepiado. Ele disse, eu não permito que você humilhe meu povo. Ele dizia, eu vou desafiar você. E todo mundo dava risada.
Ele era determinado, ele dizia que ia conseguir. Ele foi lá e derrubou. Deram a oportunidade dele enfrentar o Goliat. Então, essa metáfora diz o seguinte: na vida real, nós temos problemas gigantes. Todos os dias temos problema. O maior problema hoje é o Covid. A gente perde membros próximos da família e tal. Então, sempre vai ter problemas grandes. Mas, se nós temos fé, foco e determinação, a gente consegue superar esses problemas. Davi foi lá e superou aquele problema. Então, um dos problemas que a gente vai ter hoje, se a gente ter fé, determinação, foco, a gente consegue superar tranquilamente. Sensacional. Obrigada, Com obrigada. certeza. Acho que podemos encerrar, então, com chave de ouro, né, professor André? Vamos sim, vamos sim. Bom, a gente não quer encerrar, né? Porque acho que tem história aí para... Mas, infelizmente, o horário chegou, a gente vai precisar encerrar. Daniel, eu queria agradecer, em nome da Brasf, aí, pela disponibilidade do tempo, pela excelente visão, pela história brilhante, certamente impactou hoje, vai impactar amanhã. E por a gente também ter essa oportunidade de aprender com você aí, essas experiências na produção científica, que certamente vai ser usada aí por muitos. Muito obrigado, viu? Agradeço também a professora Sônia, a quem a gente também tem gratidão eterna, né, nas orientações, no cuidado, né? A gente não consegue, não encontramos professora Sônia que nos coloca no colo, nos ensina e manda voar, né, Daniel? Então, temos que agradecer a Deus e louvar pela vida dela. Certamente, muitas vidas ainda serão impactadas e transformadas. E também pelo espaço, pela idealização da Brasf. Certamente, a Brasf vai... a gente não tem a dimensão ainda, né, Viviane? Mas, certamente, essa Brasf vai fazer muito sucesso, mais do que já vem fazendo. E dizer a todos aí, muito obrigado. A gente encerra, então, essa mesa e aguardamos o próximo evento aí. Certamente vai aparecer na grade. Um abraço a todos.